Olá, alunos do segundo ano, estamos começando agora a nossa terceira aula do quarto bimestre. Então, a partir de agora, nessa aula e na próxima, a gente vai falar sobre a população brasileira, ou seja, as características gerais das questões demográficas relativas ao nosso país. Então, o que acontece? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, realiza diferentes levantamentos sobre a realidade socioeconômica brasileira, como, por exemplo, a contagem da população, que a gente chama de censo demográfico, realizada ali geralmente a cada 10 anos. E a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, que é feita anualmente. Então, o que é o censo demográfico, né? Ele é um levantamento estatístico realizado no Brasil a cada 10 anos para o conhecimento da realidade socioeconômica e populacional do nosso país. O nosso primeiro censo foi realizado em 1872, ainda lá no período do Império. Com a criação do IBGE nos anos 30, passou a ser então da alçada do IBGE a realização do censo a cada década. Então, geralmente ali são nos anos cheios ali, né? 1936 foi o primeiro, depois começou 50, 60, 70, até chegar, era para acontecer o censo agora no ano de 2020, mas ele não vai ocorrer por questões de crise e a questão da pandemia, vai ser realizado talvez ano que vem ou no próximo, a contagem geral da nossa população. Então, todas as informações demográficas e sobre questões sociais e econômicas que nós temos é a partir desses dois levantamentos, o censo a cada 10 anos e o PNAD, que é menor, feito amostragem em determinados domicílios, em determinadas cidades do Brasil, realizada ali de forma anual. Fases do crescimento demográfico brasileiro. Então, o que acontece? Quando a gente estudou lá na aula anterior as fases do crescimento demográfico como um todo, isso também se aplica para o Brasil. Então a gente vai analisar as fases do crescimento demográfico e os motivos para cada momento histórico do Brasil. Então, até 1940, as condições sanitárias do Brasil eram péssimas, ocasionadas por diferentes doenças, né? Peste bubônica, febre amarela, varíola, cólera e também falta de acesso à água potável, saneamento básico e etc. Com isso, o que acontece, né? A gente tinha uma alta taxa de mortalidade, a expectativa de vida era baixa e tinha uma alta taxa de mortalidade por diferentes situações aí de doenças e condições médico-sanitárias. Tínhamos também uma alta taxa de natalidade, porque a maioria da população vivia no campo, onde as famílias são mais numerosas e tinham muitos filhos para trabalhar nas atividades agrícolas. Como ali até 1940, 80% da população brasileira vivia no campo, então você tinha ali uma grande taxa de natalidade, né? Uma média de filhos por família muito grande, porque a população era basicamente rural e o modo de vida no campo necessita ter vários filhos para reproduzir aquele modelo de vida existente ali no campo. Assim, tínhamos essa combinação, uma alta taxa de natalidade, mas também uma alta taxa de mortalidade, levando a um pequeno crescimento demográfico ali até os anos 40. Já entre os anos de 1940 e 1960, avanços na medicina e nas condições sanitárias, né, vacinas, remédios, etc., permitiu diminuir a taxa de mortalidade, ou seja, as pessoas não morriam mais tantas pessoas por causas diversas, né? Principalmente nas cidades onde o acesso à saúde é mais fácil ou de melhor qualidade do que no campo, na região rural. Porque nas cidades, a partir da industrialização que a gente viu em 1930 e 1940, que as pessoas passam a se concentrar ali nas cidades devido à industrialização. Com isso, a taxa de natalidade se mantém elevada, mas a taxa de mortalidade começa a cair, levando a um grande crescimento demográfico. Houve um boom de crescimento demográfico nas décadas de 40, 50 e 60, até meados de 70 ali. Entre 1960 e 1990, né, o aumento da população nas cidades, né, ou seja, entre 1950 e 1960 a gente começa a ter ali um grande crescimento populacional das cidades, a migração do campo para as cidades. A partir de 1970 a gente já tem mais da metade da população brasileira morando em cidades. E isso levou a uma diminuição, começa a ter devagar uma diminuição das taxas de natalidade. Por quê? Porque nas cidades não tem mais aquele modo de vida do campo, onde se necessita ter muitos filhos para reproduzir um modelo de sociedade. Nas cidades, a criação dos filhos é mais cara, a questão de alimentação, educação, né? No processo de industrialização e crescimento do setor de serviço, você tem também aí, para compor a renda familiar, a entrada da mulher no mercado de trabalho. Assim você começa a ter uma diminuição do crescimento demográfico brasileiro. A partir de 1990, né, você tem uma redução forte da taxa de natalidade,
Atualmente, a taxa de fecundidade passa a ser de menos de 2 filhos por mulher, levando a um pequeno crescimento demográfico. O crescimento médio de 1,89 nos anos 90 e de 1,3 nos anos 2000. Né? Atualmente, para o ano de 2020, a gente acredita que a população brasileira está crescendo anualmente 0,7, 0,8 e diminuindo. A população irá parar de crescer entre 2040 e 2050 e começar a diminuir. Já tem cientistas e demógrafos estatísticos calculando que a partir de 2030 a gente já vai começar a sentir isso, uma estabilização no nosso crescimento demográfico, né? Vai se estabilizar e depois vai começar a ter uma diminuição da população. Hoje as pessoas estão tendo em média um filho, né? E na regulagem das nossas taxas de mortalidade e natalidade está ali de modo que você tem um crescimento demográfico pequeno e nesse processo vai começar a ter uma diminuição da população para as próximas décadas aí. Então aqui você tem um parâmetro da nossa pirâmide demográfica, né? A gente já viu na aula passada a questão da pirâmide etária, onde mostra que a base da pirâmide, né? Em 1991, a linha azul, a gente tem uma base mais larga, né? 2000, a base começa a diminuir e 2010 aqui a gente já vê uma base bem menor, devido à diminuição do número de filhos. Então, o número de pessoas que estão nascendo em comparação a décadas anteriores está diminuindo, então a faixa de 0 a 4 anos, 5 a 9 anos está diminuindo. E aqui vai a porcentagem de população em cada faixa etária. A gente está vendo aqui, por exemplo, que está aumentando a linha vermelha 2010, está aumentando o topo da pirâmide, ou seja, as melhorias médico-sanitárias estão fazendo que as pessoas vivam mais, aumentando a nossa expectativa de vida aí. Aqui eu tenho a nossa taxa de crescimento geométrico anual, é porcentagem, né, de um ano, de uma década em relação a outra. Então a gente crescia em média 3% da população de um ano para outro, diminuindo até entre 2000 e 2010 uma taxa média de 1,17, ou seja, a gente está hoje com mais de 210 milhões de habitantes, caminhando para 220. Uma taxa de 1% significa anualmente 2 milhões de pessoas e vem diminuindo. Já a taxa de fecundidade é a média de filhos por mulher, ou seja, cada núcleo familiar, quanto média de filhos tem. No momento que a nossa sociedade era basicamente rural, a taxa de filhos por mulher chegava a 5, 6 filhos por mulher. Hoje a gente já está menos de 2, caminhando aí para 1, né? Então é só você reparar que atualmente, enquanto a sua avó, seu avô, seu bisavô tinha 10 filhos, 15 filhos lá no modo rural, né? E aí passou a ter cada vez menos filhos, né? Seu pai e sua mãe devem ter 1, 2, 3 filhos, as pessoas vão tendo cada vez menos filhos quando passa de geração em geração. E aqui a composição, ó. A faixa de azul é quantos por cento da população tem de 0 a 14 anos. A faixa de laranja, quantos por cento da população tem de 15 a 64 anos. E a faixa de azul, quantos por cento da população tem acima de 65 anos. Como você repara, né, em 1980 a faixa azul quase 40%, vem diminuindo já chegando aos 20%, né, da população entre 0 a 14 anos. Laranja aqui cresceu, né, e também o topo vem crescendo um pouquinho, ou seja, a gente está aumentando o número de pessoas na nossa população devido ao aumento da expectativa de vida, pessoas acima de 65 anos. Nesse mapa agora você pode reparar a distribuição entre os municípios, como está as taxas de crescimento populacional. O mapa está meio confuso, mas é só você reparar o seguinte: você tem tonalidades de azul para cinza, amarelo até tonalidades de vermelho. O que isso significa? É a média de crescimento populacional entre 2000 e 2010. Só se reparar que nas cidades que têm tonalidades de cinza e azul, são cidades que já está estabilizado o crescimento populacional ou então até mesmo está diminuindo a população daquelas cidades, seja por diminuição do crescimento vegetativo, diferença entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade, seja também pela taxa de migração, né? Se muitas pessoas saírem da cidade, acaba tendo uma diminuição da população daqueles municípios. E as cidades na tonalidade de vermelho são as cidades que têm maior crescimento populacional. Então a gente pode reparar aqui que interior do Nordeste, né, Centro-Oeste e Amazônia são as regiões de maior crescimento populacional. A gente viu sobre a agricultura brasileira, né, que devido à expansão da fronteira agrícola a partir dos anos 70, a gente está tendo um aumento do crescimento populacional nas regiões aí Centro-Oeste e Norte do país.
Mas o que leva a essa diminuição do crescimento demográfico brasileiro? Quais são os fatores em si? A gente tem alguns deles aí, né? Maior acesso das mulheres ao mercado de trabalho, ou seja, atualmente no Brasil, mais da metade dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. A partir disso, com as mulheres trabalhando e com o aumento da taxa de escolaridade feminina, acontece que você tem então as mulheres com organização de um planejamento familiar melhor, né? Podendo ter ali uma organização de que momento quer ter filho e quantos filhos quer ter dentro desse modelo. Então, abre-se mão de ter mais filhos para poder desempenhar aí uma carreira nas áreas acadêmica, profissional, etc. Né? O aumento da renda média em nível educacional, ou seja, o aumento da taxa de escolaridade e o aumento do PIB per capita da renda média permite um melhor planejamento familiar. Então, as pessoas se organizam de modo que eles possam fazer um planejamento para saber a quantidade de filhos que vai ter, se vai conseguir arcar com as despesas que um filho tem na nossa sociedade moderna no século XXI, esse tipo de coisa. Maior difusão dos métodos contraceptivos, não só porque hoje a gente tem um barateamento dos métodos contraceptivos, também uma maior acessibilidade a esses métodos através do Sistema Único de Saúde, através da rede de saúde como um todo, e um maior conhecimento das pessoas sobre os métodos contraceptivos, permitindo então uma escolha melhor, uma autonomia dos indivíduos, principalmente da mulher, na organização de seu planejamento familiar. E ainda temos uma taxa de mortalidade considerável, ou seja, por mais que a nossa taxa de mortalidade diminuiu, a gente ainda tem uma grande quantidade de mortes por violência e morte no trânsito, que afeta principalmente a população mais jovem, né, no momento ali da questão da reprodução da população, da sociedade como um todo. Então, esses fatores levam a uma diminuição, né, do número de filhos por mulher, levando a diminuição do nosso crescimento demográfico, até chegar ao ponto, hoje a gente já calcula aí que 15 a 20% dos lares são compostos de pessoas solteiras ou de casais jovens que não têm filhos. Então a gente está tendo aí um aumento desse processo de diminuição do nosso crescimento demográfico, até chegar o momento que a gente vai ter ali a nossa estabilização. Então, a população brasileira está em transição para a chamada fase adulta, sendo que atualmente os adultos são a maior parte da população e há um grande crescimento no número de idosos devido às melhorias médico-sanitárias, aos tratamentos médicos, à qualidade de vida, ao aumento médio da renda, fazendo com que as pessoas tenham uma expectativa de vida maior. Em relação ao gênero, há uma predominância de mulheres em relação aos homens. Por quê? Porque entre os jovens, né, aí é que é interessante, ó. Entre os jovens, até a faixa ali dos 15 a 18 anos, há uma predominância de homens em relação às mulheres. Mas depois isso se inverte e entre adultos e idosos há mais mulheres do que homens. Por quê? Porque a taxa de mortalidade masculina é muito maior do que a feminina a partir de vários sentidos. Né? Mortes por violência, né? O Brasil tem uma alta taxa de mortalidade. Temos mais de cerca de 23, 24 mortes a cada 1.000 habitantes, é uma taxa bastante alta. 100 mil habitantes, é uma taxa bastante alta. E atinge em 70, 80% dos casos a população masculina. Temos uma grande quantidade de mortes por trânsito, acidentes de trabalho e mortes decorrentes de falta de tratamento médico. E esses 4 fatores de morte incidem mais sobre os homens do que sobre as mulheres, fazendo com que a expectativa de vida masculina seja menor do que a feminina, levando a população adulta e idosa a ter maior número de mulheres do que de homens. E aí, mais alguns mapas. Esse vai mostrar a idade média da fecundidade. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui, que eu não consigo ler porcaria nenhuma. Né? Quanto mais claro, quanto mais claro, a idade média da mulher que tem filhos, né? Quanto mais escuro, essa idade é mais avançada. Então a gente pode perceber região sul, região sudeste, com as mulheres, a média de fecundidade na base dos 30 aos 35 anos, enquanto a região norte e região centro-oeste, que é uma população mais jovem, né? A taxa de fecundidade da idade média da mulher é entre 20 a 24 anos. Então este mapa aí é bem interessante. Aqui, razão de sexo. Espera aí que eu vou dar uma olhada aqui. Número de homens para cada 100 mulheres. Então, nas regiões de azul tem maior número de homens do que mulheres, em média, e nas regiões vermelhas maior número de mulheres do que de homens.
Como as áreas de centro-oeste e norte são áreas de expansão agrícola, né? Áreas de garimpo, por exemplo, no Pará, de mineração, acaba você tendo um fluxo migratório masculino de pessoas em busca de trabalho, deixando suas famílias nas regiões do interior, né? Em direção ao interior desse Brasil aqui por causa da fronteira agrícola, entre outras atividades, fazendo que seja uma região com uma incidência maior de número de homens do que mulheres. Já a região sul e sudeste, onde a renda per capita é mais alta e a expectativa de vida maior, como a gente viu que entre os adultos e idosos costuma ter maior número de mulheres do que de homens, aqui você acaba tendo um maior número de mulheres do que de homens em várias regiões do sul, sudeste e litoral aqui do Nordeste. Até no interior do Nordeste também, com a saída da população masculina, Boias Frias, frente pioneira da expansão da fronteira agrícola, pessoas que saem em busca de áreas de garimpo, acaba deixando, né, populações em cidades do interior do Nordeste com maior número de mulheres do que de homens por causa da saída da população masculina. Então a gente pode perceber aqui vários municípios de vermelho. E aqui é razão de óbitos total. Quanto mais cinza escuro for, maior a taxa de óbito, quanto mais cinza claro, menor é a taxa de óbito. Então a gente vê aqui regiões de fronteira agrícola onde você tem muitos conflitos no campo, disputa entre fazendeiros, poceiros, áreas indígenas, de preservação ambiental, você tem taxas, né, de mortalidade bastante elevada. E região sul e sudeste ali pode ser em razão da violência urbana nas grandes cidades que faz com que a taxa seja bastante elevada. Aí teria que analisar a questão dos óbitos para a gente poder compreender essas razões melhor. Agora vamos falar sobre a distribuição da população brasileira. No Brasil, a densidade demográfica é de 22 habitantes por quilômetro quadrado. Então somos um país com baixa densidade populacional, né? E uma das características do nosso país é a distribuição desigual dessa população, com concentrações em determinadas áreas, sobretudo nas regiões sudeste e sul do Brasil e nas áreas metropolitanas próximas ao litoral. Assim, para vocês terem uma ideia, no Nordeste possui 3,3 habitantes por quilômetro quadrado, na região amazônica é 1 habitante por quilômetro quadrado e no Sudeste são 78 habitantes por quilômetro quadrado. O Sudeste já perde habitantes para outras regiões e verificamos um crescimento maior das cidades médias do interior em relação às capitais de estados ou áreas metropolitanas. Então aqui, ó, se você perceber, você vai ver maior concentração, maior densidade populacional, né? Na região Sudeste, na região Sul, na região Sudeste, principalmente aqui região metropolitana do Rio, de São Paulo, região metropolitana do Rio, etc., né? No Nordeste ali, no Sul devido ao desenvolvimento da agropecuária e migração europeia e depois devido à qualidade de vida da região Sul ser melhor comparada a outras regiões, a gente tem muita migração interna para a região Sul. Região Sudeste, historicamente, devido ao desenvolvimento urbano e industrial, principalmente das grandes metrópoles, né? São Paulo, Rio e Belo Horizonte, levando um grande crescimento populacional, levando a densidade demográfica na região Sudeste, principalmente nessas grandes cidades. Na região Nordeste, a gente repara que o litoral, por causa das metrópoles e das cidades, tem uma densidade populacional maior do que no interior do Nordeste. E Centro-Oeste e Norte, com uma densidade populacional menor. Centro-Oeste, devido ao uso intensivo do solo para a expansão das atividades agropecuárias, não tem uma densidade demográfica muito grande, tirando ali a região de Brasília, etc. E na região Norte, devido à floresta amazônica, uma série de situações ali, último local de integração econômica da fronteira agrícola ao restante do país a partir da década de 70, então uma região ainda pouco povoada, tirando as metrópoles de Manaus e Belém ali. Aqui também dá para ver a questão das condições de vida da nossa população, comparando o censo de 2000 com o censo de 2010. Então a gente tem expectativa de vida, né? 68 anos em 2010. 73, estamos chegando em 2020 aí com 77, 78 anos. Mortalidade infantil de 28 caiu para 16 hoje nos seus dados, mas acho que está mais ou menos 12, né? Analfabetismo, 12% da população, 8, hoje eu acho que está em 6, 7, né? Não melhorou muito. Taxa de fecundidade, né? Média de filhos por mulher, que era de 2,4 no ano 2000, 2010, 1,84. E esse número vem caindo, já está em 1,5, 1,4 por aí.
Taxa de natalidade, porcentagem de nascimentos a cada 100 mil ou 100 mil habitantes, agora não lembro, né? 20, 15 está caindo. E a taxa de mortalidade caiu pouco, mas ainda se mantém ali já na base ali dos 6% ao milionésimo, né? Ou seja, em relação a 1.000 habitantes. O resto, taxa de dificuldade ao analfabetismo centesimal, mortalidade infantil em relação ao milionésimo também. Encerramos a nossa terceira videoaula do quarto bimestre, tá? Até então a nossa próxima videoaula. Se inscreva no canal, dê o seu like, deixa lá o seu comentário que eu respondo.